Bom, meus amigos, nós queremos expressar nossa imensa alegria de poder estar aqui com vocês para um estudo, desta vez em português, e agradecer ao nosso Pai que nos permite essa tecnologia de podermos estar transmitindo ao vivo aqui de Brasília. Agora são 6h20 da manhã, enquanto que vocês estão às 8h20 da noite. Então, uma boa noite para vocês e um bom dia para nós que estamos aqui em Brasília. E é muito bom poder começar o dia falando do Evangelho de Jesus. Na manhã de hoje, nós iremos falar sobre o orgulho e suas máscaras. Foi a solicitação aí enviada pelo grupo de vocês, o Joana de Cusa. E nós já temos um mini seminário gravado sobre esse assunto. Ele está disponível no YouTube, vocês podem procurar por Nazareno Feitosa, o orgulho e suas máscaras. Ele está em 2 módulos, foi gravado nos Estados Unidos e ele está bem completo. Hoje, então, a gente vai fazer um compacto, já que a gente tem cerca de 1 hora e pouquinho, não é? 1h10. A gente vai fazer um compacto e preferi que vocês participem, que vocês me tragam as dúvidas de vocês para que a gente possa, pontuar aquilo que não ficou muito claro e que não ficou, talvez, mais explicitado, as diferentes dúvidas que a gente tem. Às vezes a gente tem dificuldades com conceitos de palavras também, e nós vamos tentar ver o que é o orgulho, quais são os perigos do orgulho, como ele se mascara, como ele se encobre por certas fachadas, que no fim são orgulho também. Então a gente vai fazer um estudo de hoje, pedir aos amigos espirituais que nos inspirem na condução, já que o tema é muito vasto, a gente precisaria de mais horas para abordar toda a questão, e nada impede que a gente possa prosseguir também nos encontros seguintes. Mas, então, nós vamos iniciar com uma poesia do espírito Júlio Diniz e a psicografia de Francisco Cândido Xavier, que se chama O Esposo da Pobreza. Está no livro Parnaso de Além-Túmulo, da editora da Federação Espírita Brasileira. Francisco de Assis um dia, assim que deixara a orgia no castelo, entregou-se à natureza, a uma vida de aspereza num canto doce e singelo. Abandonara a vaidade, buscando a paz da humildade, a santa luz da harmonia. E nas horas de repouso, Francisco, em estranho gozo, a voz de Jesus ouvia: Filho meu, faze-te esposo da pobreza desvalida, emprega toda a tua vida na doce faina do bem. Francisco, ouve, ninguém vai ao céu sem a bondade, que é a grande felicidade de todos os corações. Esquece as imperfeições, vai e conforta os desgraçados, sedentos e esfomeados, flagelados pela dor. Quem alivia e consola, recebe também a esmola das luzes do meu amor. Francisco chorava e ria, e em divinal alegria via as flores e os jasmins, que não fiam, que não tecem, com roupagens que parecem vestidos de serafins. As aves que não trabalham, e no entanto se agasalham nos celeiros da fartura, saltando de galho em galho, buscando a graça do orvalho, bênção do céu doce e pura. Vi a terra enverdecida, exaltando a força e a vida, a seiva misteriosa no seio dos vegetais e ânsia cariciosa das almas dos animais. E, sobretudo, ainda via a sacrossanta harmonia do coração sofredor, que, não tendo amor nem luz, tem tesouros de esplendor no terno amor de Jesus. Francisco de Assis, então, submerso o coração em sublimes alegrias, entregou-se às harmonias vibrantes da natureza, tornou-se o amparo da dor e, guiado pelo amor, fez-se esposo
da pobreza. Meus queridos amigos, nós vamos então hoje falar sobre esse tema tão importante que é o orgulho. E no Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec vai fazer o estudo das bem-aventuranças, de muitas parábolas, não é? Ele dividiu o Evangelho em 5 partes: os atos comuns da vida de Jesus, os milagres, as profecias, as palavras ou frases que deram origem aos dogmas da Igreja, e a principal parte que ele vai estudar neste livro, as outras ele estuda nos demais livros, como O Céu e o Inferno, A Justiça Divina segundo o Espiritismo, e o livro A Gênese, onde ele estuda os milagres e as profecias. Mas no Evangelho segundo o Espiritismo ele vai estudar um ensinamento moral, que é universal, não é? É o código moral universal para todos nós. Então, nós respeitamos também, não é? E acreditamos que também são missionários do Cristo todos esses outros grandes homens e mulheres, profetas, médiuns, não é? Krishna, Buda, não é? Lao Tse, Confúcio, não é? Maomé e tantos outros trabalhadores da religião, da filosofia, da ciência, não é? Nesse respeito que nós temos, que a gente costuma chamar de alteridade. Não é autoridade, é o respeito pelo outro, pela diferença. Divaldo Pereira Franco diz que Deus inspirou as diversas religiões do planeta de acordo com as diversas necessidades dos povos. Ou seja, lá no Extremo Oriente nós precisávamos certamente do brahmanismo, que se tornou o hinduísmo, do shintoísmo, do confucionismo, do budismo, do taoísmo e de tantas outras doutrinas que nos falam a respeito da reencarnação. Um documentário da Discovery Channel diz que 2/3 da população mundial acreditam em reencarnação, né? Porque, sobretudo, a boa parte da população está no Oriente. No Oriente Médio, a mensagem do profeta Maomé. E, no Ocidente, há centenas de denominações cristãs diferentes, cada uma com a sua interpretação particular, não é? E entre elas também a doutrina espírita, não como a religião propriamente dita, não é? Porque ela não tem rituais, não tem ritos, não tem liturgias, não tem dogmas, não tem sacramentos, não tem roupas especiais, não é? Paramentos, não tem, não é? Nada de culto exterior, imagens. Ela vai buscar adorar Deus em espírito e verdade, como Jesus nos propunha. Não que a gente não respeite tudo isso, a gente respeita, não é? Mas a gente fala que não precisamos dos amuletos, talismãs, palavras mágicas, não é? Superstições, porque o que importa é a fé, não é? Como Jesus também nos ensinou, o pensamento e a fé. Então, na questão do Evangelho segundo o Espiritismo, há um capítulo chamado Bem-aventurados os pobres de espírito, que vai falar justamente sobre o orgulho. Então, nós vamos ver que vai ser o nosso tema principal de estudo de hoje e vamos extrair lições muito importantes desse assunto, né? É o capítulo, acho que é o capítulo 8. Mas antes de começar esse estudo, eu queria fazer uma pergunta aos senhores. Qual foi a primeira bem-aventurança que Jesus nos apresentou no Sermão do Monte, capítulo 5 do Evangelho de Mateus? Quem sabe qual foi a primeira bem-aventurança? Estou falando com os encarnados, mesmo os internautas, mas com os encarnados, que ainda estão aí acordados, né? Pobres de espírito. Os bem-aventurados, os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Agora, o que é pobres de espírito? Né? Kardec vai explicar que são os pobres de orgulho, são justamente os humildes. Né? Então, os humildes, deles é o reino dos céus. E quem sabe o que significa bem-aventurados? Felizes. Muito bem. Vejam que Jesus vem falar de felicidade. Claro que é a felicidade futura. Porque ele nos disse que no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Ele vem nos falar dessa felicidade que nos aguarda
nos mundos superiores, no mundo espiritual mais feliz, né? Nas colônias elevadas, como também a Terra, que vai se tornando a cada dia um mundo de regeneração, onde se tornará cada vez mais feliz. Mas vejam que o Espírito Samuel Lucas, que nos orienta, ele diz: Nazareno não é por acaso que é a primeira. Porque a humildade está no Evangelho segundo o Espiritismo, que ela é a chave para muitas outras virtudes. Então, a humildade, que a gente vai ver aqui, humildade vem do radical humus, que significa solo fértil. Então, a pessoa humilde é aquela que está com solo fértil, que está aberto para receber a semente, como na parábola do semeador, Jesus fala que o semeador saiu a semear, não é? Algumas sementes caíram, não é? Foram carregadas pelos passarinhos, outras caíram no solo seco, outros no solo raso, outras, não é? Cheias de arbustos, de espinheiros, e somente aquelas que caem no solo fértil é que produzem umas 30, outras 60 e outras 100 por um. Então, a pessoa orgulhosa é aquela que está com o coração, não é? Com o solo do coração duro, coração endurecido. Então, ela não aceita ou não quer, por enquanto, não é? Tem dificuldade de aceitar outras verdades. Ela acredita tanto em si mesma, tanto naquilo que ela já definiu, ou que o mundo apresentou para ela, que ela tem dificuldade. Por exemplo, os materialistas, os ateus, como eu fui durante 12 anos, não é? Mesmo minha mãe tendo dito: Neno, eu vi a minha mãe, ela tinha visto minha avó, na mesma noite em que minha tia e a secretária também registraram a presença da minha avó, que havia desencarnado há pouco tempo, ela me contou aquilo, eu acreditei, porque eu sabia que minha mãe não teria por que mentir para mim, e isso entrou por um ouvido e saiu pelo outro. Ou seja, eu continuei tão ateu ou materialista quanto antes. Vejam que não basta o fenômeno para a gente crer. No livro dos Médiuns, no capítulo do método, Kardec diz que nós levarmos 10 pessoas para uma sessão mediúnica, para assistir lá, por exemplo, uma psicografia, se elas não tiverem estudado antes, não tiverem conhecido a doutrina antes, 9 vão sair de lá sem acreditar, e algumas delas mais incrédulas do que antes. Enquanto que, se ao contrário, se a gente estudar a doutrina espírita e levar depois a pessoa para conhecer uma reunião mediúnica, o número vai ser exatamente o contrário. Ou seja, precisamos estar com o solo fértil, preparados para aquela nova realidade, para poder entender. Então, o primeiro passo é compreender o que é humildade. Porque às vezes a gente confunde humildade com aparência. Por exemplo, a pessoa chega no centro espírita, não é? Com aquela roupa lá toda amarrotada, a roupa velha, não é? Vestindo de maneira muito despojada, quando em verdade ela tem recursos para se vestir melhor, para dar uma impressão de humildade. E Alberto Almeida, que é um expositor muito querido, vocês já devem ter visto algum material dele na tvc.com, em DVDs e tantas palestras que ele participa, ele vai dizer que ele é médico e psicoterapeuta. E quando quando alguém chega ao seu consultório com a roupa toda amarrotada, com o cabelo desgrenhado, ele pensa consigo: olha, essa pessoa não está bem, porque vestir-se adequadamente é um sinal de equilíbrio, de bom senso. E Allan Kardec foi conhecido como o bom senso encarnado. Então, a gente vestir-se conforme a ocasião, não é? Claro que não é para ir para um trabalho social, uma favela aqui no Brasil, lá ostentando roupas de marca, não é? Celulares caros, isso agride realmente as pessoas. Mas vestir-se adequadamente não há nenhum problema. Quando a gente analisa, não é? As pinturas a óleo de Kardec, ele está lá bem apresentado. Não tem registros na sua biografia que ele andava lá de chinelos, de alpercatas, não. Bezerra de Menezes, do mesmo modo também, se apresentando como deputado-geral, como vereador que ele foi, o médico dos pobres, que foi o título jocoso que lhe apelidaram, mas que ele disse que foi o mais nobre que ele já teve, ter sido chamado médico dos pobres. Não é? Eurípides Barçanufo, apesar de casado com a dama pobreza,
Ele vestia sempre de terno de casimira, sapatos bem polidos, e as moças da cidade loucas para casar com aquele homem encantador, não é? Doce, suave, inteligente. Não é? O nosso querido Chico, um dos grandes exemplos de humildade, que o mundo já conheceu, se não o maior, Chico vai se apresentar sempre como? De terno e gravata. Né? Doados, emprestados, mas sempre buscando se apresentar da maneira, né, adequada, sobretudo naquela época em que as pessoas iam até para o cinema de paletó. Não é? Então, a gente vê que não é... o reino de Deus não vem com aparência exterior. Primeiro, a aparência. Segundo, o comportamento. Às vezes a gente acha que ser humilde é ser bonzinho, entre aspas. Não é? É ser conivente com o mal. É não ajudar, não esclarecer. Isso é covardia. Isso pode ser omissão no bem, não é? Conivência com o mal e não necessariamente humildade. Então, tá lá, a gente vê coisas erradas em nosso Brasil, por exemplo, estão tentando legalizar o aborto aqui a partir do até o terceiro mês de gestação, e muita gente de braços cruzados e acha que não, eu sou humilde, eu não estou fazendo mal a ninguém, está tudo certo. E o que é que o Livro dos Espíritos, na questão 642, vai nos esclarecer? Kardec pergunta se, para o homem assegurar a sua posição futura e ser agradável a Deus, bastará ele não praticar o mal? E os Espíritos dizem que não. Que deveremos fazer o bem no limite de nossas forças, porque responderemos também pelo mal que surja da nossa omissão no bem. Ou seja, se a gente podia fazer um bem e não fez, e dali surgiu o mal, nós também somos responsáveis. Então vejam a responsabilidade da gente que tem tanto conhecimento, não é? A quem muito foi dado, muito será cobrado. É assim? Não, não é assim não, pessoal. Não é? Dizem que a melhor tradução é: a quem muito foi dado, muito será pedido. E quando Jesus falou isso, certamente ele falou aos fariseus, porque se a gente analisar o Evangelho, vamos ver que Jesus tinha dois discursos completamente distintos. Quando ele falava aos doutores da lei, aos orgulhosos, aquelas pessoas que tinham muito conhecimento e por isso muita responsabilidade, que ficavam gerando sentimento de culpas para as pessoas, né, instituindo uma série de rituais, dizendo que era impuro quem era puro, criticando as prostitutas, os publicanos, né, os coletores de impostos, os romanos, os gentios, enfim, não é? Se colocando como seres superiores que não eram. Aí Jesus vai falar para eles, não é? Como falou em várias oportunidades, de maneira dura. Ele vai dizer, não é? A quem muito foi dado, muito será pedido ou cobrado. Mas Allan Kardec foi que deu a melhor interpretação para essa frase, porque aquilo me inquietava, porque eu pensava, meu Deus, não é? Quando eu lembrava de todos os livros espíritas que eu já tinha lido, eu pensava, vixe, eu estou lascado, não é? Mas Allan Kardec vai nos esclarecer dizendo aos espíritas, está lá no Evangelho segundo o Espiritismo: a quem muito foi dado, muito será pedido, mas será muito dado também se souberem bem aproveitar. Olha que coisa maravilhosa. Então a gente também vai receber muito à medida que a gente faça a nossa parte. E cada um tem os seus talentos, né? Cada um vai fazer aquilo que dá conta de fazer, que é bom naquela especialidade. Deus não nos exige algo que a gente não possa fazer. Então, o orgulho, ele não é omissão no bem, ele não é conivência com o mal, não é? É claro que quando a gente vai chamar a atenção do semelhante, tem toda uma série de cuidados que a gente vai ter. Vocês que tiverem mais interesse, tem uma palestra sobre as dificuldades da convivência na casa espírita, vocês vão ver como é que a gente dá esse feedback para as pessoas, não é? E assim por diante. Mas o orgulho, então, é aquela pessoa que está, né, cristalizada no pensamento, e o humilde não, é o que está aberto a novas ideias, não é? É aquele que não julga, que não condena, que respeita, que reconhece a sua ainda inferioridade. Então, ser humilde é a gente, primeiro, que saber que não somos donos de toda a verdade, porque somos espíritos ainda imperfeitos. Segundo, nós ainda sabemos que trazemos um imenso passado de débitos, de erros que precisamos reparar e que precisamos trabalhar no bem. Então, o verdadeiro humilde, ele não está preocupado com nada, com o que os outros estão pensando, ele está preocupado em trabalhar, porque ele sabe que é o amor, a caridade,
que cobre a multidão de pecados. Então ele não está preocupado também em agradar os outros, porque agradar aos outros também é sinal de orgulho. É o que a gente chama também de vaidade. Não é? Vejam que a gente quer agradar a todo mundo. Se uma pessoa não gostar da gente, a gente já fica doente por aquilo. Por quê? Será que a gente é melhor do que Jesus? Eu sofria muito com isso, e aliás ainda sofro, não é? Mas porque eu pensava, eu tentava agradar todo mundo, porque eu pensava, pelo menos o nome Nazareno eu já tenho, né? Pode ser que eu consiga, né? Mas a gente não pode nem se comparar a esse Espírito, a esse sol de primeira grandeza que é Jesus. Então, nem ele conseguiu agradar a todos. Jesus foi chamado de Beelzebu, de príncipe dos demônios. Aliás, Beelzebu é uma coisa até meio pejorativa, porque a gente pensa que é um demôniozão, um zebu, não é? Um touro assim, bem grande. E Baal significa senhor e Zebu significa moscas. Era chamado o senhor das moscas. Era o demônio que eles acreditavam que ficava no lixo da cidade, não é? Que estava sempre sendo tocado fogo, daí é chamado Geena, ou fogo inextinguível. Não é fogo eterno, é fogo inextinguível, fogo que nunca apagava. Daí por quê? Porque era o lixo da cidade, naquele tempo não havia, não é, coleta de lixo, e assim as pessoas jogavam do lado de fora da cidade. Mas isso é outra questão. Então vejam, o orgulho então, é diferente de tudo isso. A pessoa orgulhosa, ela supervaloriza a si mesma, ela se fecha e ela abre espaço para a fascinação, abre espaço para a obsessão espiritual. Aliás, se o vídeo, se a qualidade do áudio não estiver boa, pessoal, vocês podem também fechar o vídeo, tá? Se ficar melhor para vocês. Eu não sei como é que está a qualidade aí, tá? Mas às vezes ajuda, porque aí... Não, quando vocês falam, demora um pouquinho, tem umas falhas para mim, tá? Mas, como vocês não estão falando nada, também não tem problema. Pode manter assim. O importante é que o som chegue bem bom para vocês, tá? Para que eu possa falar rápido e a gente ganhar tempo. Então, vejam, a questão do orgulho, lá no livro dos Médiuns, no item 228, os espíritos vão dizer a Kardec que entre as muitas imperfeições morais, que são tantas outras portas abertas para a influência dos maus espíritos, aqueles que se aproveitam com mais frequência é o orgulho. Porque é o defeito que a criatura menos reconhece, menos identifica em si mesma. A gente vê os defeitos dos outros, mas não enxerga as nossas imperfeições. Então vejam que o orgulho realmente ele é um problema grave. E ele é grave também porque ele impede que a gente enxergue o que tem errado com a gente. E se nós estamos aqui para nos autoaperfeiçoar, para nos melhorar, eu não vou conseguir fazer o autoconhecimento enquanto o orgulho estiver presente. Então precisamos da humildade para fazer o que a questão 919 nos recomenda, que é o autoconhecimento, que é o meio prático mais eficaz nesta terra, nesta vida, para o homem melhorar-se, não é? E para ele resistir aos maus arrastamentos. Então vejam que o orgulho é muito grave. Ele vai impedir isso. No processo da fascinação, que é o processo em que um espírito se apresenta muitas vezes, não é, com um aspecto superior, com a escrita muito bonita, com um palavreado, não é, interessante. Ele às vezes até assinam com nomes pomposos, não é? Trazem uma biografia de si mesmos, querendo se vangloriar, e começam a enganar o médium, porque há muitos pseudo-sábios, há muitos falsos cristos e falsos profetas. Então, não é? Eles pululam aqui na Terra com muita facilidade. Então, esses espíritos, eles vão estimular também a vaidade e o orgulho do médium. Por quê? Porque aí ele vai ficar muito suscetível às críticas. Por qualquer motivo eles vão ficar chateados, vai achar que ele só é que está com a verdade, todo mundo está errado, não é? E ele vai se isolar, vai deixar a casa espírita, vai começar a trabalhar só na sua casa, e vai então ser presa fácil dos espíritos enganadores. É isso que o livro dos Médiuns nos fala sobre a fascinação. Então a nossa proteção é o estudo em grupo,
É a crítica que os outros companheiros vão fazendo, porque crítica é faxina. Ora, se um médium como Chico Xavier demorou 3, 4 anos para chegar numa condição de Emmanuel, né, considerar que a produção mediúnica agora estava de melhor qualidade, Divaldo ficou 4 anos, Joana de Ângeles mandou ele queimar, né, uma série de mensagens que ele havia psicografado, que ele guardava num baú com todo carinho, todo apego do mundo, e ela disse: toque fogo. Era só treino. Porque a gente sabe da fragilidade de nós, os médiuns, aqui na Terra. No livro dos médiuns, Kardec pergunta qual seria o conceito do médium perfeito. E os espíritos respondem: perfeito? Perfeito não é uma palavra adequada ao vosso mundo. Poderíamos dizer, no máximo, bom médium. E o bom médium é aquele que, buscando sintonizar sempre com os espíritos superiores, tenha sido o menos enganado. Então, todos nós, os médiuns, seremos enganados. E a própria obsessão, ela é um escolho, ou seja, ela é um obstáculo natural na mediunidade. Nós, médiuns, vamos ficar obsediados de vez em quando. É muito natural. Faz parte da mediunidade. Ensina-nos o livro dos médiuns. Agora, Nazareno e Chico Xavier também foi enganado. E ele perguntou: Emmanuel, por que você permitiu que espíritos maus me enganassem? Para que você saiba que não é infalível e mantenha sempre a humildade. Então vejam os perigos do orgulho. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos ver que os espíritos dizem a Kardec que o orgulho é o pai de muitos vícios. É a negação de muitas virtudes. É a fonte de quase todos os males. E que por isso Jesus dedicou-se a combatê-lo como principal obstáculo ao progresso. Porque ele impede o autoconhecimento, o autoaperfeiçoamento, não é? Vai dizer também, não é, que o orgulho é o principal motivo móvel de quase todas as nossas ações. A gente acha que está fazendo por caridade, por bem, mas muitas vezes é por orgulho. Então, André Luiz Peixinho, o atual presidente da Federação Espírita da Bahia, um expositor muito querido, ele vai dizer que fez uma pesquisa com 40 voluntários, 40 trabalhadores do bem. E perguntou: por que vocês fazem caridade? Eles disseram: Peixinho, porque é fora da caridade não há salvação, porque nós temos que fazer ao próximo. Fala essas respostas naturais, que nós já sabemos e que são corretas. Mas ele disse: olha, mas eu quero saber por que outros motivos vocês fazem caridade. Aí, dos 40, 25 disseram que faziam caridade com medo de ir para o umbral. Dos outros 15, 14 confessaram a Peixinho que faziam caridade também, mas era para ganhar bônus hora. Porque leram no livro Nosso Lar que naquela cidade, quando a gente faz o bem, não é, acumula créditos, não é? Como é natural, porque a cada um segundo suas obras. Então eles queriam chegar no mundo espiritual numa boa condição financeira, né? Querem realmente chegar lá numa boa condição. E um deles, o mais jovem, disse: Peixinho, olha, eu vou ser sincero para você. Eu gosto de fazer caridade também, é porque eu saio à noite com os meus amigos e a gente vai para os bares, lá na mesa, e aí eu conto para eles: olha, você não sabe onde é que eu fui esse fim de semana. Nós subimos na favela tal, não é? No morro qual, nós distribuímos tantas cestas básicas. Ele estava fazendo caridade para contar vantagem, para supostamente defender que a nossa doutrina, que a nossa filosofia seria superior às outras doutrinas. Então veja que dos 40 trabalhadores, nenhum estava fazendo pelo seu verdadeiro sentido, que é o altruísmo, não é? Que é o amor realmente ao próximo, o esquecimento de si mesmo. Então vejam que o orgulho mascara muitas coisas. Mas, Nazareno, então quer dizer que é melhor a gente parar de fazer o trabalho do bem, não é? A caridade que a gente faz aqui, de ajudar os próximos, o atendimento fraterno, ajudar na casa espírita, porque eu fazia realmente também com medo de ir para o umbral, não é? Não, vamos continuar fazendo. Emmanuel diz que nós deveríamos fazer tudo por amor, mas enquanto a gente não aprende a fazer por amor, façamos pelo nosso dever, porque é nossa obrigação ajudar os nossos irmãos necessitados, né? Aí na Austrália, certamente vocês devem fazer um trabalho mais de divulgação da doutrina espírita, de acolhimento, de apoio, que aliás é uma das caridades mais importantes. No budismo, inclusive, eles têm 5 tipos de compaixão. A compaixão de você ajudar e tantas outras, mas a mais extraordinária, que eles identificam inclusive por cores, a compaixão branca, é a compaixão de você levar esclarecimento, levar a fé, a certeza da imortalidade da alma
para o seu semelhante. Então, essa caridade que vocês estão fazendo, de estudar, de se preparar para poder levar esse Consolador prometido a tantos corações, é, sem dúvida alguma, uma das caridades mais importantes, além da questão 886, que a gente sabe que a caridade é benevolência para com todos, tratar todos bem, é indulgência para com as imperfeições alheias e o perdão das ofensas. Então, vejam que o orgulho realmente tem máscaras. Ele vai ser uma imperfeição, não é, que permite a influência dos espíritos, permite a fascinação, impede-nos de perdoar. E quem sabe aqui qual é o sacrifício mais agradável a Deus? Qual é o sacrifício mais agradável a Deus? O perdão. O perdão. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, dizendo que o sacrifício mais agradável a Deus, então, antes de eu colocar nossa oferta no altar, não é? Como Jesus falava para aquele costume do povo judeu, né? Adaptado àquela época, ele falava de acordo com as condições e circunstâncias, ele vai dizer que a gente primeiro se reconciliasse com o nosso adversário. Né? Apressa-te para pagar o que deves. Reconcilia-te com teu adversário enquanto estás a caminho com ele, para que ele não te coloque, não te entregue ao juiz, ao ministro da Justiça, te coloque na prisão, porque eu vos digo em verdade que dali não saireis até que tenhais pago o último centavo. Mas o orgulhoso, ele acha que ele é o dono da verdade, ele acha que o outro é que errou. Só que nós não somos todos diferentes, não é verdade? Se a gente analisar, nós somos espíritos em níveis de evolução diferentes. Nós tivemos passados reencarnatórios, vidas diferentes, não é? Nós tivemos educação, nossos pais, nossos mestres, não é? Nossos professores foram todos diferentes. Nós temos problemas, nós temos, não é? Programações reencarnatórias diferentes, nós temos objetivos de vida, sonhos, gostos diferentes. Eu estou olhando para vocês aqui, não tem ninguém com a mesma roupa, está cada um, não é? Com um conjunto, um vestido, uma calça, não é? Da sua preferência, pelo menos para frequentar o centro espírita. Então vejam que a questão da diferença é algo que a gente precisa reconhecer. Então nós vamos ser todos diferentes e vamos precisar dar esse desconto, porque Jesus nos fala, né? Perdoai para que Deus vos perdoe. Nos fala que bem-aventurados os misericordiosos, porque eles próprios obterão misericórdia, enfim, vai nos falar da excelência do perdão. E se a gente está cheio de orgulho, a gente não consegue perdoar, nem se movimenta na direção do próximo para buscar o perdão. Então, o Evangelho vai nos falar, não é, daquele que se eleva será rebaixado, não é? O próprio, quando a gente vai ler a lei de destruição do Livro dos Espíritos, né, questão 737, né, a Kardec pergunta, mas por que Deus atinge a humanidade com os flagelos destruidores? Né? Então eles vão explicar, olha, na questão 728 eles já tinham dito que a destruição nada mais é que transformação. E que tudo é preciso se destruir para renascer e se regenerar. Então o que a gente chama de destruição nada mais é que transformação. Mas que eles vão dizer que através desses flagelos, a humanidade avança em pouco tempo, o que talvez levasse séculos para suceder. Então, nesses pontos, às vezes, aí Kardec na questão seguinte, na 738, ele pergunta, mas Deus não tinha outras maneiras de fazer a humanidade progredir? E os Espíritos dizem que sim, e os emprega todos os dias. Os homens é que não os aproveitam. Então, às vezes, é necessário que Deus os castigue em seu orgulho para que possam se regenerar. Vejam que até esses reveses da vida, até os tsunamis, os terremotos, não é? Os vulcões, os furacões, as enchentes, quantas vezes vêm também para fazer com que a gente tenha mais humildade. Claro que existe a negligência nossa, humana, mas também aquela necessidade que a gente... Eu fui ateu durante 12 anos. Se não fosse a quebra financeira e a depressão que me abateu, muito profunda, eu estava prestes a me suicidar, aliás, pensava em cometer o suicídio desde a infância, era uma influência espiritual de uma vida passada, eu precisei, então, ser tocado pela amiga dor para buscar respostas e encontrei na doutrina espírita, que nunca tinha ouvido falar, porque os espíritas nós não divulgamos muito bem a doutrina,
Então, finalmente alguém, não é? Deus colocou alguém no meu caminho que me deu um livro para ler, foi Nós e o Mundo Espiritual, da Sarah Nosiainen. Ela é finlandesa, mas mora no Ceará, né? Mora no Ceará. E o livrinho muito fácil para a gente começar a comer. Li uma noite, no dia seguinte eu disse, cadê o tal do Livro dos Espíritos, o Evangelho, me arrume, que eu quero ler também. Então vejam como a gente precisa desse remédio amargo, assim, dessa cirurgia, não é? É como a gente levar um filhinho para tomar vacina. A criança chora, mas Deus permite isso conosco porque sabe que daquele mal nascerá um bem maior. Então, às vezes é necessário a gente ser ferido no orgulho para poder abrir os nossos corações para a mensagem libertadora, não é? Então, nós falamos 36 minutos, ainda a gente tem mais um pouquinho de tempo, né? Vocês vão ficar aí até que horas mesmo? A gente tem quanto tempo total? Aqui vai mais meia hora, isso incluindo as perguntas? Mais meia hora incluindo as perguntas. Então vamos já fazer a conclusão. Bom, pessoal, então vejam que a humildade, então, às vezes as pessoas se confundem um pouco. Chico Xavier trouxe uma lição muito forte de humildade, mas era para impressionar sobretudo os médiuns, né? E para que ele mesmo também se cuidasse. Porque o nosso modelo não é Chico. Qual o modelo da humanidade? Jesus, né? Como é que Jesus era? Jesus era humilde? Era humilde. Mas a humildade dele não era subserviência, não era conivência com... Não. Ele era firme. E ele falava o que era verdade. Ele não se omitia. Quando perguntava se ele era o Messias, ele dizia que era o Messias. Quando aquele mancebo rico pergunta, bom mestre, ele vai perguntar, bom, por que me chamas de bom? Bom só há um, Deus. Mostrando que aqui somos todos ainda espíritos imperfeitos. Mas mestre, dizei o bem, porque eu sou. Jesus aceitava a condição de mestre. Quando falavam de pai, eles olham, não chamais a ninguém de pai, porque pai só temos um, Deus. E mestre, somente tens um, o Cristo. Ele se dizia maior do que o templo, maior do que Salomão. Aqui está alguém que é mais, né? Antes de Abraão eu já era, mostrando que ele era maior e mais antigo, porque é um espírito puro, do que o próprio Abraão, patriarca do povo judeu. Então ele não se omitia de falar o que era verdade, não é? Então ele vai ter a humildade e ao mesmo tempo, não é? Essa firmeza, porque humildade não é falta de energia, diz Divaldo. Isso não é humildade, não. Isso é a gente não querer desagradar os filhos, né? Não, o menino vai chorar. E se a gente não faz ele chorar hoje, amanhã, mais tarde, ele nos fará chorar muitas vezes. Então é preferível que ele murmure, que ele reclame, que ele receba o castigo, né? Não possa sair de casa, enfim, ter aquelas limitações para que a gente possa ir educando, sobretudo, até os 7 anos. E como é que era Chico Xavier? Bom, Chico era uma doçura de pessoa. E veio ensinar, sobretudo aos médiuns, a buscar cada vez mais humildade, porque era o problema, né, talvez mais essencial entre nós, os espíritas, porque a gente agora tem muito conhecimento e estamos nos tornando os novos doutores da lei, agora nos tempos modernos. Então nós estamos julgando quem está certo, quem está errado, né, querendo condenar, então criticar os outros. E isso não é o melhor caminho. Então Chico veio nos ensinar o quê? Essa humildade, essa simplicidade, a tríade kardeciana, que é o trabalho, a solidariedade e a tolerância, e ele veio, não é? Até para nos impressionar mesmo. Uma vez uma senhora foi ter com ele e disse, Chico, você é tão maravilhoso, Chico. Quantas mães você já consolou, quantos espíritos nobres vêm até nós graças ao seu trabalho. E ele todo encolhidinho dizia, sou não, minha irmã, sou não. Meu nome é Francisco. Se tirar o Fran, fica somente o Cisco. Mas ele era o Cisco de Deus, não é? Então ele brincava, estava sempre falando disso. Outra vez um expositor foi ter com ele e o expositor disse, Chico, deixa eu desligar aqui o alarme, que era hora de acordar essa. E aí disse, Chico, olha, você tem que se defender, Chico. Estão falando calúnias a seu respeito.
e tal, você deve dizer a verdade deve ser dita, doa em quem doer, você não pode calar. E ele nunca se defendeu. É uma outra lição de humildade para a gente, é não se defender. E aí ele vai psicografar um verso pequenininho, atribuído a Maria João de Deus, sua mãe. Ele vai dizer: no mundo, a felicidade para se encontrar com esplendor é uma gota de verdade dentro de 1 litro de amor. Eu vou repetir. No mundo, a fórmula para se encontrar a felicidade com esplendor é uma gota de verdade dentro de 1 litro de amor. Mas a gente pega um barril da nossa verdade relativa e imperfeita, não é? Não somos espíritos puros ainda, e arremessamos sem nenhuma gota de carinho, de amor para o nosso semelhante. Então, a gente está fazendo errado, né? A gente tem que usar mais o amor. E outra vez ele estava dizendo, né, para as pessoas que ele nada mais era que um verme. E o Espírito Emmanuel disse: Chico, olha, não somos todos nós que podemos nos comparar a um verme, não, viu? Aí ele disse: como assim? Porque o verme, ele escava o solo, arejando, não é? Permitindo a fixação do nitrogênio nas raízes. O verme cumpre muito bem a sua missão, Chico. E não somos todos nós que cumprimos os nossos deveres tão bem como o verme cumpre a sua tarefa. E ele disse: uai, meu irmão. E passou a se declarar um subverme, menos que um verme. Então vejam, não é, como ele veio nos trazer esses exemplos que são muito úteis, muito importantes, não é? Mas, por exemplo, elogiar. Ele vivia elogiando as pessoas. Chico elogiava a todos, a pessoa podia ser ruim como fosse. Ele dizia: meu filho, você tem muita luz, né? Olha, você vai superar isso, sua família vai lhe compreender. Ele estimulava, trabalhava a autoestima das pessoas, que é diferente de trabalhar o orgulho. Né? Então, já na questão dos médiuns, não. O próprio livro dos médiuns diz que o próprio grupo tem que preservar os médiuns para não exaltar-lhe o orgulho, para que ele não fique, né, se vangloriando, cheio de si, e permita a influência dos maus espíritos. Então, há uma questão, não é, entre o que as pessoas acham que, no fundo, não é humildade. Por exemplo, se chegarem para mim depois de uma palestra e a pessoa gostou e a gente percebe que foi sincero, e a pessoa diz: olha, Nazareno, muito obrigado, eu gostei da sua exposição. Eu vou dizer: olha, eu que agradeço, não é? Que bom que você ficou feliz, porque eu devo a minha vida à doutrina espírita e eu me esforço para fazer um bom trabalho, não é? Então, assim, agradeço aquelas palavras de estímulo ao trabalho, não é? Não só a minha pessoa, porque eu sei que eles estão elogiando a doutrina, e eu não sou aquilo, eu não sou esse palestrante que vocês estão ouvindo. Eu sou uma pessoa cheia de problemas, cheia de dificuldades, não é? Pergunta a minha esposa, a minha mãe, a meus pais, meus irmãos, não é? Leve o Nazareno para a Austrália 1 mês aí para a casa de vocês. Vocês vão mandar de volta para Brasília com passagem paga, com hospedagem, com tudo, porque a gente tem muitos defeitos. Não é? Apenas a gente vem aqui e vai falar da doutrina, que é maravilhosa, vai falar de Jesus, então é encantador. Agora, se a pessoa for elogiar e eu vou dizer: não, minha irmã, não fala isso não, que coisa horrível, eu não valo nada, eu vou estar sendo hipócrita. Porque qual é o expositor? Vocês conhecem algum expositor que não é vaidoso? Tem uns que não aparentam ser vaidosos, mas são vaidosos. Porque é muito difícil estar aqui na frente falando para as pessoas. Você falar para 2.000 pessoas, né? E para um evento com a responsabilidade. A gente tem que gostar disso. Além de ser a nossa vocação, a gente tem que gostar. A gente tem que gostar de agradar as pessoas. Então, os expositores, na sua grande maioria, são vaidosos. Agora, o importante é o quê? A gente fazer o autoconhecimento, reconhecer que temos essa imperfeição, não sofrer quando não agradarmos a todos e utilizar aquilo para o bem. Então, o que é que os espíritos fazem? Esse menino aí, o Nazareno, o que é que ele tem? Olha, ele é muito vaidoso, mas ele gosta de estudar, não é? Se tiver palestras agendadas, ele vai se esforçar. Então, ele tem facilidade de comunicação. Então, vamos pegar o seguinte: já que ele não presta para nada, vamos usar ele para palestrante. Entendeu? Então, agora é importante ter consciência disso. Agora, não é a gente ficar com aquela falsa hipocrisia, aquela seriedade. Por que a gente não pode ter alegria? Porque não pode? Então, agora, falar mal da pessoa pode? Não pode falar bem? Não, vamos falar bem, qual é o problema? Agora, sem aquele exagero, sem aquele culto que as pessoas fazem aos médiuns. Isso é que é errado. Os médiuns de cura, né? Então, as pessoas que não são espíritas querem agradar, querem idolatrar, querem dar dinheiro, querem dar presentes, querem dar carros, como o Peixotinho recebeu um carro 0 km e ele não aceitou.
Então vejam que é uma questão também de mais interna do que externa. É a gente reconhecer o porquê e dizer, que bom que eu tenho vaidade, porque graças a Deus ela me fez começar, não é, a dar aulas de ESD, a dar palestras, porque isso é uma maneira de ajudar o semelhante também. Então, a gente vai começando a saber que existe a humildade, existe outras coisas, que é a hipocrisia. Se a pessoa vem me elogiar e eu dizer que eu não mereço, e no fundo eu pensando assim, eu arrasei, né? É hipocrisia. Então, não é isso. Foi o defeito que Jesus mais combateu, foi a hipocrisia. Então, quem que não gosta de ver o seu trabalho reconhecido, não é? De saber que se desincumbiu, não, quase que não sai, bem de sua tarefa. Então, todos nós gostamos. Então, não há nenhum problema, tá certo? Então, nós vamos agora para a parte das perguntas, para a gente fechar o nosso módulo, né? Vocês querem terminar aí às 9h30, né? Então, são 9h05, é isso mesmo? Então, nós temos mais alguns minutinhos para concluir. Perguntas que você tem sobre o tema, se vocês não tiverem, eu vou avançando na exposição. Alguma pergunta? Olha, timidez... Olha, a timidez, pessoal, também é sinal de orgulho, viu? Porque o tímido, ele tem medo de colocar a sua opinião, porque ele não sabe lidar com as críticas. Então, vamos combater a timidez. Eu vou dar logo uma solução aqui, para vocês nunca mais serem criticados na vida. Eu vi isso no Agenda Jurídica. Vocês querem saber? Eu achei fantástico. A primeira regra é não diga nada, para que ninguém critique o que você falou. A segunda regra também é muito fácil. Não faça nada, para que as pessoas não critiquem os seus atos. E a terceira regra também é muito simples. Não seja nada, não seja ninguém, para que as pessoas não fiquem com inveja de você. Eu falei isso numa casa espírita. Na primeira vez que eu falei, tinha um rapaz na primeira fila assim, ele levantou o braço triste, disse, Nazareno, nem assim vão deixar de criticar a gente. Eu disse, mas como? Porque vão dizer que a gente é vagabundo, que a gente não faz nada. Então, não tem como escapar das críticas, meus amigos, não é? Vocês entenderam, né? Vão dizer que a gente é vagabundo, que a gente não faz nada. Então, não tem como escapar das críticas, não é? Todos nós seremos alvos de crítica. Nem Jesus, o ser mais perfeito que Deus apresentou ao mundo como modelo e guia, não é? Nos deixou de ser criticado. Aliás, se não criticarem a gente, cuidado, atenção, é sinal que a gente não está fazendo nada. Então faz parte a crítica, e a crítica é faxina, a crítica é útil para o nosso crescimento, para o nosso desenvolvimento. A gente precisa, não é, muito mais dos inimigos ou daquelas pessoas que não gostam da gente do que dos amigos. Os amigos só ficam bajulando a gente, não adianta muita coisa. Não é? É bom para dar estímulo, para a gente não desanimar. Não é? Mas os que nos criticam, eles trazem pontos que às vezes a gente não está enxergando, o que a gente não está considerando. Então, vale a pena a gente receber também as críticas, é muito bom para a gente, não é? Ah, Nazareno, eu não gosto da crítica destrutiva. A construtiva, tudo bem, mas o problema é que tem umas críticas destrutivas. E aí o Espírito Samuel disse, Nazareno, as críticas destrutivas, essas é que são boas mesmo, porque elas nos ajudam a destruir o nosso gigantesco orgulho. Então, tudo é para o nosso bem, não é? Agora, um dos problemas também que nós vimos aqui é que existe a obsessão espiritual que provoca também esse comportamento. E por que a gente tem a obsessão espiritual? Vocês sabem? Qual é a causa da obsessão espiritual? Por que a gente sofre a obsessão espiritual? Muito bem, porque a gente dá brechas, é isso mesmo. Está lá no Livro dos Médiuns, que os espíritos conseguem nos influenciar através das nossas imperfeições morais. Então, elas são, diz Manuel Filomeno de Miranda, como tomadas, plugs mentais que permitem a obsessão espiritual. Então, a gente compreende então que só existe obsessão porque nós somos obsediáveis. Um espírito puro não sofre de obsessão, jamais.
Por quê? Porque ele não oferece essas imperfeições morais que permitem a influência dos maus espíritos. Nós vemos aqui que eles que utilizam com mais frequência é o orgulho. E Allan Kardec, no livro A Gênese, no capítulo 3, item 10, vai dizer que existe uma causa para quase todas as imperfeições morais humanas. Quem sabe qual é? Allan Kardec, A Gênese, é de um livro, é um livro da obra básica de um tal de Allan Kardec. Orgulho é filho dele. Egoísmo também é filho dele. Hã? Ah, tô com a cabeça cortada. No vídeo de vocês aí? Tá melhor agora? Então, mas porque a cabeça de cearense é muito grande, não cabe na tela, né? Tem que ser uma tela maior. Pessoal, na verdade, Allan Kardec, lá nesse capítulo 3, item 10 da Gênese, ele vai dizer, não é? E Kardec não é para ser lido, é para ser estudado, é diferente. Ele vai dizer que existe uma causa para quase todas as nossas imperfeições morais. E ele vai dizer que é o instinto de conservação, o instinto de autopreservação da espécie, né? Como está lá também na questão 742 do Livro dos Espíritos, não é? O porquê da guerra, e os espíritos respondem: a predominância da natureza animal sobre a natureza espiritual nesse estágio que a gente se encontra. Então, na verdade, nesse capítulo, ele não vai se estender sobre o assunto, não. É o último livro, né, da codificação, 68, é publicado, 69 ele já desencarna. E o nosso orientador disse: Nazareno, quais são os instintos de conservação? Bom, nós temos o sexo, a fome, a sede, o sono, o instinto maternal, nós temos o instinto da agressividade, temos vários instintos, mas também um chamado medo. E o medo vai ser muito útil para a gente, ele impede que a gente cometa muita bobagem. Mas o medo, ele vai provocar uma série de problemas. Vocês querem ver? Por exemplo, porque já passamos por fome, por períodos de seca, de invernos prolongados, nós aprendemos a acumular bens, tesouros, riqueza, né? Propriedades, e aí desenvolvemos a avareza, o egoísmo. Primeiro a gente pensa na gente, né? E nunca está satisfeito. Depois, com medo da rejeição dos nossos pais e da sociedade, que é um dos maiores medos da psicologia, o medo da rejeição, nós começamos a querer agradá-los. E nós vamos desenvolver o quê? Como a sociedade e as famílias normalmente aplaudem quem ganha muito dinheiro, nós vamos desenvolver a cobiça, a ganância, não é? Nós vamos desenvolver o orgulho, vamos querer ser o dono da verdade, ninguém pode falar mal da gente, ninguém pode criticar. A gente vai roubar, vai furtar, vai corromper, não é? Nós vamos sonegar impostos para poder ter mais dinheiro, para poder ser aplaudido pelas pessoas, ter o carinho dos nossos pais e assim por diante. Vejam como o medo está por trás de tantas coisas. O ciúme, o que é o ciúme? É amor? Não. O ciúme é problema de autoestima e a pessoa tem medo de perder aquele companheiro, né? Que não sabe, ela quer o seu obsessor encarnado, não é? Ou vice-versa, né? Então, o medo também provoca o ciúme. O medo vai provocar inveja. Aquelas mulheres lindas, né? Aquelas atrizes, aquelas top models, elas com os cabelos maravilhosos, olhos encantadores, sorriso contagiante, corpos esculturais. Elas são jovens, belas, ricas, famosas, todo mundo quer um autógrafo delas. Elas são uma ameaça para a nossa autoestima. Porque elas fazem a gente achar que a gente é baixinho, que a gente é feinho, que a gente é careca. Então, né? E para terminar de arrasar com a gente, elas ainda são o quê? Terrivelmente magras. É concorrência desleal, não é? Então o que a gente faz? A gente fica se roendo de inveja, não é? E para compensar, a gente vai usar uma outra arma chamada maledicência. Nós vamos começar a falar mal. Olha, a fulana está usando drogas, o marido dela está botando chifre nela, não é? A gente vai começar a falar, o Divaldo tem esse defeito, por quê? Porque fazendo diminuir, aparentemente a gente cresce. Então, a inveja, que é fruto do medo, né, da gente sentir ameaçado, não sentir tão amado, tão querido, vai desenvolver, por exemplo, a crueldade. As pessoas matam de maneira cruel, por quê? Porque querem ficar temidas, naquelas crianças, para ser chefe do tráfico, elas têm que ser cruéis, para que ninguém venha desafiá-los, né? O medo vai provocar a covardia, a omissão no bem, a conivência no mal, não é? Com o mal. A gente vai ter uma série de problemas com medo, até a fraude.
O médium pode ser verdadeiramente portador, como vocês devem ter aí na Austrália, provavelmente. Lá nos Estados Unidos tem muitos médios que não são espíritas, né? Então, o médium que não é espírita, ele às vezes começa a utilizar mal da mediunidade, não é? Porque é dar de graça o que de graça recebeste. O ideal seria a gente trabalhar sempre gratuitamente, em que pese alguns, não é? Estão fazendo um trabalho também de divulgação, de esclarecimento, a seu modo, mas não conhecem Kardec, o que seria o ideal. Então, pode acontecer a perda ou suspensão da mediunidade. Então ele, não é que era médico, estava fazendo aqueles shows lá, ganhando dinheiro, tudo. Agora ele não está conseguindo mais ter a percepção dos espíritos. O que é que ele vai fazer? Para provar que era médium realmente mesmo, ele vai agora começar a fraudar o fenômeno. Fingir que é médium. Não é? Ou para receber os aplausos, o dinheiro, o prestígio, os cargos que ele possuía. Então, e depois é desmascarado. E as pessoas dizem, tá vendo esse negócio de espiritismo? É todo um bando de charlatães. Por quê? Não é? Porque pegaram um mau médium no momento em que ele estava fraudando. Então, o medo também, não é? Esse problema de autoestima dele vai gerar tudo isso. Então, há uma série de questões relativas ao medo. No livro Nosso Lar, quando está sendo anunciada a Segunda Grande Guerra Mundial, os espíritos dizem, olha, André, agora nós vamos estudar sobre o medo, sobre o terror. E um dia a humanidade vai saber a importância de estudarmos sobre essa questão. Vejo que na questão 932 do Livro dos Espíritos, né, naquele alto daquele edifício doutrinário monumental, Allan Kardec vai perguntar, mas por que tão comumente no mundo os maus é que predominam? E os Espíritos respondem, pela fraqueza dos bons. Os bons são tímidos, medrosos, covardes, coniventes com o mal. A gente pode explicar, não é? Eles chamam de tímidos, mas a explicação também é essa. Os maus, ao contrário, são audaciosos e intrigantes. Mas quando os bons quiserem, eles preponderarão. Então vejam que o problema do mundo é o medo dos bons. Martin Luther King vai dizer, né? O que me incomoda não é o grito dos maus, mas o silêncio dos bons. Né? E tantos outros falaram sobre a nossa omissão. Então, por quê? Porque a gente não quer dar a cara a tapa, não quer se expor, não quer que ninguém fique com raiva da gente, que o político tal não fique chateado. Mas eu vou me omitir diante de uma causa maior? Não é? Então, a gente tem também o dever de combater esse medo. Nazareno, eu compreendi muito bem, não é? A ansiedade. O que é a ansiedade? Não é o medo do futuro, do que pode acontecer e muitas vezes nem acontece? Porque já existe, meus amigos, uma programação reencarnatória. Não é que existe uma fatalidade, mas existe um certo determinismo, está lá no Livro dos Espíritos. Nas questões 258 já fala que nós programamos as provas que vamos passar aqui na Terra. Né? O principal gênero de provas nós aceitamos. Não é? No livro Missionários da Luz esclarece, não é? Que temos uma programação reencarnatória, que a gente se prepara para reencarnar, aceita e pede algumas questões, não é? E o próprio Cristo já nos disse, né? Não se vendem 2 passarinhos por um asse, pois eu vos digo em verdade que nenhum deles cai por terra sem a permissão do nosso Pai. Não temais, pois, porque valeis mais do que muitos pássaros. Então, tudo acontece com a permissão de Deus. Tudo é para o nosso bem, porque Deus é soberanamente justo e bom. Perfeito, como é que vai acontecer? Então, a gente só vai passar aqui na Terra pelas provas que a gente precisa passar. E Jesus ainda complementa, até os cabelos de vossas cabeças estão todos contados. No meu caso, está até mais fácil de contar, não tem muito cabelo, né? Então, vejam que existe uma programação, nós não temos que ter medo. Mas tudo que vier a nos acontecer é para o nosso bem. Então, Nazareno, tudo bem, eu compreendi, eu quero ser uma pessoa mais corajosa para ser mais caridosa, menos egoísta, menos orgulhosa, menos vaidosa, não ter menos de medo de crítica, ser menos tímida, né? Evitar fraude, evitar a obsessão espiritual para combater todas essas imperfeições, tudo. Como é que a gente faz? Porque eu já estou com síndrome do pânico, tanto você falar do medo aí. Qual o melhor remédio contra o medo, pessoal? A fé. Muito bem, tem gente aí que está estudando para valer. A fé é a mãe de muitas virtudes. Então, com essa fé poderosa, não é? Que Allan Kardec vai dizer que fé inabalável é somente aquela que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade, nós vamos enfrentar todas essas diversidades, não é? E vamos nos melhorar a cada dia. Nazareno eu compreendi, mas o problema é que minha fé é menor que um grão de mostarda. Como é que a gente faz para fortalecer a fé, pessoal?
Qual o melhor remédio para fortalecer a fé? Hã? Exercitando a fé. Mas como é que a gente faz para fortalecer? É pelo conhecimento. Pelo conhecimento. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, com o conhecimento de quem somos nós, de onde viemos, para onde vamos, por que sofremos, como encontrar a felicidade real, os espíritos podem nos influenciar em nossas vidas e atos, como combater a influência dos maus espíritos. Com o autoconhecimento que nos fala Santo Agostinho, que é o meio prático mais eficaz de um homem melhorar-se nesta vida e de resistir aos maus arrastamentos, que é o conhecimento de si mesmo. Então, com o conhecimento das leis que o Espiritismo nos revela, com o autoconhecimento que nós deveremos fazer, utilizando várias técnicas, a gente tem até um seminário sobre autoconhecimento e iluminação interior, que a gente traz algumas outras técnicas sobre esse assunto, vocês podem também encontrar no YouTube. Então, a gente vai se fortalecendo na fé, e com essa fé robusta a gente vai confiar na providência divina, vai ter menos ciúme, menos inveja, menos maledicência, tudo de bom que a gente viu. Daí porque a importância do estudo da doutrina. E também para que a gente não seja, os maiores inimigos da doutrina espírita. Porque Kardec vai dizer que os maiores inimigos dela não são os seus detratores, os que estão de fora, não. Os maiores inimigos da doutrina estão dentro do próprio movimento. São aqueles companheiros inábeis e desastrados, que a gente vai entender como aquelas pessoas que não estudam, que não conhecem a doutrina e acabam desmoralizando a doutrina porque não a conhecem, porque adotam práticas, técnicas, falas que não estão de acordo com a doutrina. Então, é muito importante a gente estar estudando, como vocês estão fazendo aí no Joana de Cusa, para que a gente não seja um bom divulgador, seja um bom propagador do Espiritismo. E não somente estudo, mas prática também, transformação, reforma íntima, não é? Mais alguma pergunta? Um de cada vez. Levanta a mão um de cada vez para a gente... Tá, a Jack está perguntando então sobre a questão de quando a gente estuda e às vezes não tem tanto conhecimento. No mesmo grupo de estudo vão surgir interpretações diferentes a respeito da doutrina, não é? Bom, pessoal, isso é natural que aconteça porque nós somos todos diferentes e eu acho que essas diferenças vão ser muito salutares. O que a gente vai ter só o cuidado é de como colocar isso de modo para não agredir, não atacar a pessoa e assim por diante. E o que a gente vai ter são diretrizes. Então é muito importante que a casa tenha, além do estatuto social, ela também tenha um regimento interno, ou seja, tenham normas que disciplinem o que de cada atividade. Por exemplo, lá o Grupo Espírita Paulo Estevão, vocês podem até procurar na internet, ele disponibiliza o regimento interno de cada uma das áreas que eles têm lá, Então ele explicando, por exemplo, na área mediúnica, na área do estudo sistematizado, então tem detalhado ali tudo o que a casa orienta, então a orientação da casa, que claro, pode ser modificada à medida que seja necessário, mas a gente vai ter um roteiro, mais ou menos, e é muito importante que a gente use bons materiais. Então se a gente estiver utilizando materiais baseados nas obras de Kardec, mas não só isso, que sejam cuidadosos, que sejam baseados em obras consagradas. Então, por exemplo, a Federação Espírita Brasileira tem aquelas apostilas do estudo, inclusive os slides, vocês podem baixar via download no site da FEB, eles são muito bem trabalhados, normalmente são extratos de citações de livros das obras básicas ou de médiuns como Chico Xavier, de Ivone Pereira, e outros que são assim obras consagradas, porque surgem muitas novidades, muitas ideias. Não é que nós vamos ser contra as novidades, não, mas nós vamos primeiro estudar aquilo que é mais seguro, aquilo que já mais pessoas estudaram, já passou mais ou menos ali por um certo controle, como Kardec queria o controle da universalidade do ensino dos espíritos, mas que ele próprio só pôde fazer em algumas obras, as primeiras obras da codificação. A Gênesis, por exemplo, não passou pelo controle da universalidade, porque ele precisaria se corresponder com centenas de centros, médiuns diferentes, vários espíritos trazendo a mesma informação para uma nova revelação. Então, assim, se a gente já tem esse material todo de Kardec, que a gente vê que cada vez que estuda, a gente descobre coisas diferentes, cada vez que eu leio o Livro dos Espíritos, eu vejo coisas que eu não tinha reparado antes. Raul Teixeira, na década de 80, revelou que ele já tinha lido o livro mais de 70 vezes, o Livro dos Espíritos, e cada vez se surpreendia com coisas novas. Então, a doutrina é um gigantesco oceano
do qual nós estamos nos abeirando de suas praias. O que a casa deve fazer? Então, um grupo deve ser fraterno, não é? Deve buscar essa fraternidade. Chico dizia que a matéria em que Emmanuel era mais exigente era no trato com o semelhante. Então, tratar bem o diferente. Então, a gente vai ter diferenças de opiniões, algumas distorções, mas como é que nós vamos lidar com elas, com essas diferenças? Esse é que é o segredo. Mas aí precisaríamos de um outro seminário só para tratar sobre como dar esse feedback, né? Chamar teu irmão em particular, quando uma coisa estiver, não é realmente assim muito fora de propósito, mas ter essa diversidade de pensamentos vai enriquecer o estudo e a gente vai colocar, olha, assim, tal, porque nós não estamos aqui para ser donos da verdade. Mas Kardec dizia que o estudo continuado da doutrina espírita, daí porque a questão de a gente ter o estudo sistematizado, ter um estudo programado, né? A gente vai garantir essa unidade da doutrina e vai evitar uma série de problemas. Porque haverão falsos cristos, falsos profetas, gente dizendo que o reino de Deus está aqui, que o reino de Deus está ali, soluções mágicas, propostas de curas instantâneas, de desobsessão que resolve todos os problemas. E não é essa a missão do Espiritismo. Quem sabe aqui qual é a missão do Espiritismo para a gente concluir? Está lá no Livro dos Médiuns, no item da mistificação. A missão do Espiritismo é a reforma moral da humanidade. Ou seja, a nossa melhoria moral. Então, a missão do Espiritismo não é curar corpos perecíveis, não é adivinhar o futuro, não é saber sobre o passado, não é trazer revelações de invenções novas, de novos equipamentos, não. Os Espíritos vão nos ajudar, nos inspirar, mas depende do nosso esforço, porque é cada um segundo suas obras. Então, na verdade, às vezes as pessoas vêm, não é, com necessidade de soluções mágicas, terapia disso, terapia daquilo, não é? Mas a gente sabe que o progresso é lento, tudo depende do merecimento. E o mais importante que Jesus nos fala, e que os Espíritos confirmam, que é que o amor, a caridade cobre a multidão de pecados. Não é? Então, através do trabalho no bem, da prática do bem, é que a gente vai acertando os nossos erros. Então, a gente não é tão importante, não é, essas questões, ou ficar divagando sobre isso ou aquilo, mas é nos melhorarmos para que a gente possa, então, fazer a caridade consigo, para poder fazermos mais caridade com os outros. E vocês que estão, então, na Austrália, lembrem que Jesus pediu só uma coisa para saber quem passaria à direita ou à esquerda. Ele pediu a caridade. Tive fome, me deste comer, tive sede, me deste beber, estava nu e tu me vestiste, estive preso ou enfermo e tu foste me visitar, eu estava peregrino, sem teto e tu me hospedaste. E nós poderíamos traduzir isso nas palavras de hoje, sobre a importância, porque ele nos disse, ide e pregai, né? Ele nos pediu para divulgar realmente o Evangelho. Então a gente pode esclarecer e compreender, como Divaldo teve aqui em Brasília e falou, olha, a missão do Espiritismo não é combater a miséria social do planeta, a fome, a miséria, a desigualdade, não. A missão do Espiritismo é combater a miséria moral, o orgulho, o egoísmo, a nossa indiferença, não é? Tantos defeitos que nós trazemos, porque a miséria social é consequência da miséria moral. Então, no dia que nós tivermos uma sociedade mais esclarecida, mais iluminada, mais fraterna, menos egoísta, nós não teremos tantas dificuldades. Então, a missão do Espiritismo é essa. E por isso que é tão importante a sua divulgação, mais do que o trabalho social. Que às vezes vocês aí no exterior não reclamam porque não tem muito trabalho social para fazer, mas a grande caridade que a gente pode fazer para a doutrina espírita é, sem dúvida, a sua divulgação. Emmanuel nos diz que o Espiritismo nos solicita uma espécie permanente de caridade, a caridade da sua própria divulgação. E para isso a gente vai precisar estudar. Então a gente pode dizer, como o nosso espírito Samuel Lucas, esse amigo querido, vai dizer que um dia eu tive fome de amor, que é o alimento das almas, e tu nos trouxe o pão vivo que desceu do céu, que é Jesus, em toda a sua beleza, iluminado pela doutrina espírita. Um dia eu tive sede de conhecimento, de esclarecimento, e tu me apresentaste a fonte viva da água que descedenta a sede para tudo sempre, que é o Evangelho do Cristo explicado pela doutrina. Um dia eu estava nu, despido, e tu me abrigaste, me aconchegaste no manto da fraternidade, da caridade, do amor, me acolheste na casa espírita. Um dia eu estava, não é, preso nos grilhões do ódio, ou das drogas, ou das enfermidades, da depressão, da obsessão espiritual, e tu foste me visitar, trazendo a presença luminosa do Cristo. Um dia eu estava peregrino, perdido, sem norte, sem rumo, pensando em cometer suicídio ou utilizando do álcool, das drogas, desesperado.
e tu me apresentaste Jesus, a luz do mundo, o farol que guia nossas vidas com tanta segurança, com tanto amor, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Então, nós queremos deixar aqui nosso abraço, né? Muito obrigado pelo carinho de vocês, por estarem aí nos acompanhando, não é? E nós então já estamos no nosso horário, não é isso, Jack? Obrigado, meus amigos.